Caros amigos, buscadores da verdade e estudiosos das Sagradas Escrituras, sejam bem-vindos a mais uma investigação profunda sobre os mistérios da Antiguidade Bíblica. Hoje convido vocês a deixarem de lado a superficialidade para mergulharmos em um dos enigmas mais fascinantes, complexos e desafiadores de toda a história humana e teológica. Vamos dissecar a vida, o tempo e o destino sobrenatural de um homem que quebrou todas as regras da biologia e da física conhecidas. Enoque, o sétimo patriarca a partir de Adão. A narrativa de sua existência está contida em uma passagem enganosamente breve no capítulo 5 do livro de Gênesis, mas cada palavra ali escrita é um portal para um universo de especulações que unem arqueologia, cosmologia primitiva, angelologia e a mais profunda esperança da alma humana, a superação da morte física. O texto bíblico é sucinto, quase casual em sua profundidade abissal, quando declara que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Este homem é a única exceção, antes da era dos profetas e da vinda do Messias, a escapar da sentença universal que pesava sobre a humanidade após a tragédia do Éden, o retorno ao pó da terra. Para entendermos a magnitude do que aconteceu com Enoque, precisamos primeiro entender o documento em que ele está inserido. A genealogia de Gênesis 5 não é meramente uma lista burocrática de nomes antigos. Ela funciona como um obituário sombrio e repetitivo. De Adão a Noé, o ritmo da narrativa é um tamborilar fúnebre que ressoa através dos milênios. Lemos sobre homens que viveram 800, 900 anos, uma longevidade que a ciência moderna luta para compreender, mas cujo destino era invariável. A frase "e morreu" aparece como um carimbo final em cada biografia, lembrando ao leitor que o salário do pecado é, de fato, a morte. Mas quando chegamos ao versículo 24, a liturgia da morte é interrompida. Enoque não morreu, ele foi traduzido. Mas o que significa exatamente essa tradução e onde, no mapa da antiguidade, podemos situar este evento monumental? Nossa investigação precisa começar no contexto geográfico e histórico. Devemos nos voltar à Mesopotâmia primitiva, o verdadeiro berço da civilização humana. Embora o texto bíblico não forneça coordenadas de GPS, a evidência textual sugere que a linha genealógica de Sete estava se estabelecendo nas terras que se estendiam para o leste do Éden, na área aluvial fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Esta região, que os arqueólogos identificam como o cenário do período de Ubaid e o prelúdio da civilização suméria, caracterizava-se por planícies vastas e o surgimento das primeiras cidades-estado, como Eridu, que os próprios sumérios consideravam a primeira cidade criada pela realeza descida dos céus. O ambiente de Enoque era, portanto, um ambiente de transição acelerada. A humanidade estava saindo de um estilo de vida puramente agrário e pastoral para uma civilização complexa, onde a tecnologia, a arte e a urbanização estavam explodindo. No entanto, como vemos no capítulo 4 de Gênesis com a descendência de Caim, o avanço tecnológico caminhava de mãos dadas com a corrupção moral e a violência institucionalizada. Enoque viveu em um mundo que estava apodrecendo. É fascinante notar que Enoque viveu 365 anos na Terra antes de seu desaparecimento. Este número, 365, não é aleatório e carrega um peso simbólico imenso. Ele ressoa perfeitamente com o ciclo solar completo, o ano solar de 365 dias. Para os estudiosos da cultura do Antigo Oriente Próximo, isso sugere uma polêmica teológica contra as culturas vizinhas. Enquanto a Babilônia e outras nações pagãs baseavam seus calendários e adoração nos ciclos lunares, associados à noite e à inconstância, a vida de Enoque estava alinhada com o ciclo solar, símbolo da luz, da constância e da justiça divina. Isso é a primeira pista de que Enoque não era apenas um homem piedoso no sentido devocional, mas talvez um astrônomo sacro, um cronometrista, um guardião do tempo de Deus, uma figura cujas atividades diárias
se alinhavam perfeitamente com a ordem cósmica estabelecida pelo Criador, em contraste com o caos que imperava ao seu redor. A expressão hebraica utilizada para descrever sua vida, Vaitalek Hanok et Ha-Elohim, ou seja, Enoque andou com Deus, usa uma forma verbal reflexiva que denota uma ação contínua, intensa e recíproca. Não foi um passeio casual. Foi um estilo de vida de comunhão ininterrupta. Enquanto seus contemporâneos buscavam a fama, o poder e a construção de cidades fortificadas para perpetuar seus nomes, Enoque buscava a presença. Aonde Enoque ia, Deus estava com ele. E é neste contexto de crescente urbanização e declínio moral que sua partida se torna um ato de resgate divino, uma remoção estratégica ou o que poderíamos chamar de uma extração cirúrgica de um justo antes do cataclismo global do dilúvio que se aproximava. Aprofundando-nos na etimologia, o nome de seu filho, Matusalém, oferece uma profecia oculta. O nome Metusala pode ser interpretado como homem do dardo, mas muitos eruditos hebraicos apontam para a raiz que significa sua morte trará. E de fato, a cronologia bíblica nos mostra que no exato ano em que Matusalém morreu, as águas do dilúvio romperam a terra. Enoque, como profeta, sabia o que estava por vir. Ele nomeou seu filho como um aviso vivo para aquela geração perversa. A teologia por trás da tradução ou transferência de Enoque é riquíssima e ecoa no Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, nos diz que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia trasladado. A chave aqui é a invisibilidade de sua partida e a ausência de um corpo. Diferentemente de Elias, que séculos depois ascenderia em um espetáculo dramático e visível de carros e cavalos de fogo na região da Transjordânia, a partida de Enoque foi discreta. Ele não foi achado. Arqueologicamente, isso significa um silêncio absoluto. Não há local de sepultamento, não há estela comemorativa, não há ossuário para ser descoberto em escavações futuras. A ausência de evidência física é, ironicamente, a prova da veracidade da narrativa bíblica. Mas o que exatamente significa ser transladado em termos ontológicos? Na ciência simples e na cosmologia antiga, o conceito de um corpo físico sendo transformado ou transferido para outro domínio sem passar pela decomposição biológica é o milagre supremo. Podemos especular, com todo o respeito teológico, que essa tradução envolveu uma mudança de estado fundamental, uma aceleração de energia, ou talvez o que a física teórica hoje chamaria de um salto dimensional. O corpo de Enoque, ainda sujeito às leis físicas e à entropia do mundo antediluviano, foi instantaneamente adaptado a uma nova realidade, a dimensão da presença pura de Deus, evitando o processo celular da morte. Essa remoção física sugere que Enoque foi tirado de sua rotina diária. Imagine o cenário vivido por aquela comunidade antiga. Um homem que, após 3 séculos e meio de vida, era uma figura conhecida, um pilar de integridade. De repente, ele não está mais lá. Seus vizinhos procuram, seus filhos buscam, mas o lugar onde ele estava não o conhece mais. Este desaparecimento gerou um impacto tão profundo que reverberou não apenas na tradição hebraica, mas influenciou lendas e mitos de culturas vizinhas, embora de forma distorcida. Para compreendermos a totalidade da figura de Enoque, não podemos ignorar o vasto corpo de literatura que, embora não faça parte do cânone bíblico protestante, moldou profundamente o pensamento judaico e cristão primitivo. Refiro-me ao livro de Enoque, ou primeiro Enoque. A descoberta de múltiplas cópias deste texto entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, nas cavernas do deserto da Judéia, foi uma revolução arqueológica. Os fragmentos encontrados provam que este livro era amplamente lido, copiado e considerado autoritário por seitas judaicas piedosas, como os essênios, no período do Segundo Templo. O próprio Novo Testamento, na Epístola de Judas, cita diretamente uma profecia de Enoque, validando a importância histórica de sua mensagem. O livro de Enoque preenche as lacunas deixadas pelo Gênesis,
descrevendo Enoque não apenas como um homem que orava, mas como um vidente cósmico, um escriba celestial encarregado de registrar os segredos do universo. Segundo esses textos antigos, Enoque foi levado em viagens visionárias através dos céus, onde testemunhou a estrutura do cosmos, o funcionamento das luminárias celestes, os depósitos de neve e granizo e, crucialmente, o julgamento dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes ou Grigori. A narrativa de 1º Enoque conecta o patriarca diretamente aos eventos de Gênesis 6, onde os filhos de Deus viram as filhas dos homens e geraram os Nefilim, os gigantes da antiguidade. Geograficamente, o livro situa a descida desses anjos rebeldes no Monte Hermon. Esta montanha, o pico mais alto da região do Levante, com seus cumes nevados, era vista na antiguidade como a porta de entrada para os céus, um axis mundi, o ponto de contato entre o divino e o terrestre. O fato de Enoque ser o mensageiro escolhido para pronunciar o julgamento contra esses seres espirituais poderosos sugere que sua elevação não foi apenas um prêmio por bom comportamento, mas uma investidura de autoridade. Ele foi retirado da terra para atuar como um diplomata do reino de Deus, em uma corte celestial. Continuando nossa jornada por este mistério insondável, precisamos contrastar a figura de Enoque com a Lista Real Suméria, um documento cuneiforme antigo que lista reis antediluvianos com reinados absurdamente longos, de dezenas de milhares de anos. Enquanto os mitos sumérios tentavam divinizar seus reis, atribuindo-lhes poder e longevidade infinitos como propaganda política, o relato bíblico de Gênesis e a história de Enoque trazem sobriedade e propósito moral. Enoque não viveu para governar cidades ou oprimir povos. Ele viveu para andar com Deus. A Bíblia democratiza o acesso ao divino. Não é preciso ser um rei sacerdote de Eridu para tocar o céu. É preciso andar com Deus. A comparação com o profeta Elias também é vital para a nossa teologia. Elias, o profeta de fogo, foi levado séculos depois, num tempo de crise nacional em Israel. O local tradicional de sua ascensão é a leste do Rio Jordão, perto de Jericó, uma região de vales profundos e planaltos rochosos. Elias foi levado num turbilhão, um fenômeno poderoso e barulhento, adequado ao seu ministério de confronto público contra os profetas de Baal. Enoque, por outro lado, desapareceu nas planícies da Mesopotâmia, uma terra de sedimentos e horizontes planos. Esta diferença nos mostra as múltiplas facetas da intervenção divina, o espetáculo para Elias, a descrição íntima para Enoque. A descrição de Enoque reforça a ideia de que sua remoção foi um ato intensamente pessoal do Criador, talvez para protegê-lo da corrupção iminente que culminaria no dilúvio. Ele foi removido da cena antes que a maldade atingisse seu ponto de não retorno. A teologia escatológica, o estudo dos últimos tempos, coloca Enoque em uma posição de destaque. Muitos pais da igreja primitiva e estudiosos modernos interpretam Enoque e Elias como as duas testemunhas mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 11. A lógica teológica é impecável. A carta aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como Enoque e Elias tecnicamente não morreram fisicamente, eles reteriam seus corpos mortais em suspensão, aguardando o momento final da história para retornarem a Jerusalém. Segundo essa interpretação, eles profetizarão durante a grande tribulação, confrontarão o anticristo e, finalmente, experimentarão a morte física em praça pública, completando assim o ciclo humano, antes de serem ressuscitados à vista de todo o mundo. Esta visão transforma o desaparecimento de Enoque de um simples evento histórico em um arquétipo profético, uma peça de xadrez que Deus guardou no tabuleiro cósmico por milênios para o cheque-mate final. Mas, independentemente da especulação futura, a lição presente de Enoque é poderosa. A arqueologia, embora incapaz de nos fornecer o túmulo de Enoque, nos ajuda a reconstruir o ambiente de onde ele veio. Os zigurates da Mesopotâmia eram torres massivas de tijolos cozidos, construídas com o esforço humano para alcançar os deuses no céu. Eram escadas artificiais para o divino. Enoque representa a antítese do zigurate,
Sem construir uma única torre, sem fundar um império, sem levantar exércitos, ele alcançou o céu mais alto que qualquer sacerdote babilônico jamais sonhou. Ele subiu não por degraus de tijolos, mas pelos degraus da fé e da intimidade. A teologia cristã sênior nos obriga também a olhar para a implicação da transladação sob a ótica da esperança da ressurreição. Enoque é um protótipo, uma primícia do que acontecerá com a igreja no arrebatamento. Assim como Enoque foi retirado antes do juízo das águas do dilúvio, a teologia pré-tribulacionista sugere que os fiéis serão retirados antes do juízo final. Ele é a prova viva de que a matéria não é um obstáculo para Deus. Se o corpo de Enoque foi transladado, ele deve ter sofrido uma transformação molecular instantânea para sustentar a vida em uma dimensão onde a carne e o sangue corruptíveis não podem herdar. A física moderna, com seus conceitos de buracos de minhoca, multiversos e realidades paralelas, apenas começa a arranhar a superfície de vocabulário para descrever o que a Bíblia relata com simplicidade há milhares de anos. Para a mentalidade antiga, não era necessária a física quântica. Era simplesmente o poder soberano de IHWA, o Deus que é. Em conclusão, o mistério de Enoque não reside apenas em para onde ele foi, mas em quem ele era. Ele é o testemunho silencioso que atravessa as eras. Ele é o patriarca que viu a corrupção do mundo de Caim, com suas cidades brilhantes e almas escuras, e escolheu a pureza do caminhar com Deus. A ausência de seu corpo na terra é a maior presença de sua fé. O túmulo vazio de Enoque no Antigo Testamento aponta, de certa forma, para o túmulo vazio de Cristo no Novo Testamento. Ambos declaram que a morte não é o senhor final da realidade. Enoque, o homem que andou com Deus nas poeirentas planícies da antiga Suméria e que simplesmente desapareceu, permanece como o farol eterno de que a existência humana não se limita ao berço e à sepultura. Ele nos ensina que é possível viver em meio a uma geração perversa e corrupta sem se contaminar. Ele nos desafia a desenvolver uma consciência de Deus tão aguda, tão presente e tão real que a fronteira entre o natural e o sobrenatural se dissolva. O legado de Enoque, preservado nos pergaminhos de couro, nas tábuas de argila da memória e nas páginas da Bíblia, continua a nos convocar hoje. O convite não é para buscarmos uma experiência mística de arrebatamento físico, mas para buscarmos o Deus que arrebata o coração, que possamos caminhar com o Criador com tanta intimidade que ao final de nossa jornada, seja através da morte ou da volta de Cristo, possamos ouvir a mesma voz que Enoque ouviu, dizendo que o nosso lugar não é mais aqui, mas sim ao lado dele. Enoque é o único homem que nunca morreu, e sua história não acabou. Ela está pausada, aguardando o ato final do drama da redenção.